Bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus. Vamos gravar mais este vídeo, lição número 8, disciplina no lar, amém? Vamos orar. Pai querido, Pai santo, abençoe o Pai a cada um que está vendo esse vídeo e todos que vão ver. O Senhor venha estar dando luz, sabedoria e entendimento para cada um, para que no futuro, Pai, nós possamos estar ensinando e instruindo pessoas que necessitam ouvir da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Esse vídeo vai ser bem rápido, amém? Disciplina no lar, glória a Deus. Por que disciplinar? A pessoa disciplinada, as crianças face à salvação e disciplina um projeto contínuo. Então aqui vai tratar sobre, como diz ali bem no comecinho da matéria, já está dizendo, como vimos no texto 5 e 6, os pais devem disciplinar os seus filhos para que tenham uma vida em harmonia com Deus. Então ali já vai dizer que vai tratar acerca de disciplina para com os filhos, porque futuramente eles serão, terão seus lares, amém? Serão donos de sua própria casa, terão sua família. Pessoa disciplinada é aquela que adquire voluntariamente, observa a maneira correta de se viver. Mas temos ali uma parte que eu achei bem fantástica, que diz assim, a palavra disciplinar é de raiz latina e quer dizer ensinar. O dicionário diz que instrução é treinamento que corrige, molda e fortifica. Como verbo quer dizer treinar, o autocontrole ou obediência para normas planejadas. Então, vai dizer acerca de ensinar a criança, mostrar à criança que o melhor caminho é o caminho da salvação. Amém? Está ali embaixo, ali, ó. Eu nasci da iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já desencaminham, proferindo mentiras. Salmo 58:3. Ali está dizendo acerca que nós nós somos tendenciosos ao pecado. Então, ali o versículo já vai dizer que desde criança, desde quando começamos a ouvir e falar e ver, nós já estamos tendenciosos a errar e a pecar. Então, por isso devemos ser instruídos. Diz acerca da disciplina. Amém? Vamos lá. Propósito da disciplina, página 102. Controlar a vontade. Um dos propósitos da disciplina na vida de uma criança é o de submeter e controlar a sua vontade. Então, aqui vai dizer acerca de que a disciplina em si é fazer com que a criança vença a sua própria vontade, aquilo que mostra para ela que é o melhor para ela, para que ela acha que o melhor para mim é isso. Então, tipo, tenho eu e mais meus 2 irmãos, mas eu tô com vontade de comer esse chocolate que eu adoro e temos um chocolate para cada um, mas eu vou comer os 3 porque para mim é melhor. Negativo, a criança tem que ser ensinada de que dividir, compartilhar, respeito, obedecer e por diante. Ali dentro do quadradinho cinza está dizendo assim, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6. A vara e a disciplina dão sabedoria, então a correção e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe. Corrige teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então ali são ensinamentos que Salomão escreveu em Provérbios, que vai trazer a menção de que se você ensinar a criança, discipliná-la, você terá paz, você terá sossego. Vou ser bem claro, se você ensina a sua criança a ser obediente, ser educado, se comportar, você vai poder assistir uma pregação, você vai poder escutar um louvor, sem ter toda aquela bagunça. Apesar que criança é criança e vai fazer bagunça, mas a um simples ordem tua, a simples ordenança dos pais, a criança vai obedecer e vai acatar aquela ordem. Amém? Aí temos ali diversas coisas ali. Aqui, na página 103. Este é o plano de Deus para os filhos e deve ser seguido até que sua própria compreensão atinja a maturidade suficiente para agir sob seu próprio controle. Então ali não está dizendo só acerca do 18 anos, daí eu estou livre. Não. O que os pais vão ensinar para os filhos, o que os pais vão doutrinar dentro de casa, isso vai servir para a vida toda, vai refletir nesse cidadão, nessa formação para a vida toda. Amém? Desenvolver respeito à autoridade. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam.
e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Ali traz cerca de obediência. Se você obedece, respeita, né, segue os passos que o pai ensinou, a mãe ensinou, isso mostra que você vai ser um bom cristão, que você vai saber obedecer, vai saber seguir ordens, ordenanças do Senhor. E isso vai te trazer, viveremos ali no caso, será a eternidade. Você terá, né, como muitos dizem, né, você está conquistando seu galardão sendo obediente ao Pai, ao Pai espiritual, né, a Deus. Aí ele traz a pouco da criar bons hábitos. Ali no questão de criar bons hábitos, vai dizer assim que ali trata assim um pouco a questão de alimentação, traz a questão da disciplina, assim, de ser positivo e tal. Então, na verdade, aqui vai trazer acerca de você instruir a criança, de que trazer entendimento para ela, que ela tem que, não é renegar aquilo que tem, é entender que aquilo ali é o que está posto, aquilo ali é o que o pai e a mãe têm condição de trazer, e aquilo ali é bom para eles e, consequentemente, aquilo ali é o melhor que os pais podem dar. Então, ela tem que não é se confortar, mas é aceitar aquilo ali, aceitar que seja o alimento, que seja vestimenta, aceitar, porque com certeza os pais se sacrificaram muito para poder fornecer aquilo para a criança, né? E o pai sempre busca dar o melhor. Eu tenho certeza que se os pais têm condições financeiras, eles sempre vão buscar dar o melhor para os filhos. Se os pais não têm condições financeiras, vão buscar coisas de menor valor, mas que tenham uma qualidade boa, né? Que venha trazer o que é esperado, né, para a criança, se for roupa, um conforto, né, uma beleza, né, e o que for de alimentação, que for bom para a criança, para o crescimento, para o fortalecimento. Né? Amém? Na página 105, Princípios de Disciplina, ele vai trazer os 3 conceitos que se falam acerca da disciplina. O conceito autoritário, que os pais exigem obediência cega e absoluta. Faça o que eu digo, ou senão, ali é aquela questão que fica ameaçando o filho. Ou você faz do meu jeito, ou senão você vai ver. Fica esperto que eu vou te pegar. E assim por diante. O filho não exercita o autocontrole nisso. Porque ele fica conduzido ali. Ele cresce tímido. Ele cresce incapaz de tomar decisões. Ele mesmo em si, ele não sabe. Será que eu posso fazer? Mas se eu fizer, é meu pai. Será que se eu posso fazer? Se eu fizer, é minha mãe. Então, ali traz a criança, leva a criança a ser uma criança tímida, incapaz de tomar decisões por si mesma. E dependente do pai para tudo. Então, se a criança tem medo de evoluir em conhecimento, né, em aprendizagem, ela acaba se tornando uma dependente total dos pais. Ah, o pai faz isso para mim porque eu tenho medo. Ah, o pai faz isso para mim porque eu não sei. E também tem crianças que acabam usando disso para se beneficiar e realmente não fazer, e os pais colocando como se o pai fosse obrigado a fazer. Segundo conceito, o conceito do faça o que você achar melhor, ou você é quem sabe. Desde muito cedo, o filho a ser disciplinado sente-se perdido em meio a decisões, sem qualquer orientação e base. Então ele vai trazer esse tipo, faça o que você achar melhor, você é quem sabe. Então tipo, você está falando assim, filho, se você acha que é bom para você, você faz isso aí e pronto. Se você se ferrar, o problema é teu. Então você não está dando base pro teu filho. Ei, antes de falar uma coisa assim pro teu filho, coloque para ele. Pera aí, meu filho, ó, assim é o certo, assim é o errado. O que você acha melhor? Qual que é o teu ponto de vista aí? Então você tem que instruir a criança, porque a criança não sabe. Às vezes os pais são meio ignorantes, querem cobrar aos filhos coisas que eles não ensinaram aos filhos. Então não tem como eles saberem. Né? Às vezes eu faço pergunta para meus filhos, se eles pegam, olham para mim e falam, pai, não sei. Eu explico o que é o negócio deles, agora eu sei. E é assim que funciona. O terceiro conceito, o conceito da forma democrática de disciplinar familiar. Disciplina familiar. Esse terceiro conceito se situa entre os 2 primeiros, e nele o relacionamento entre os pais e filhos leva em conta a necessidade da expressão por parte dos filhos. O feito da disciplina empregada pelos pais é mais eficiente quando explicam o porquê e como para os seus filhos. Então aqui vai entrar, os pais revelam interesse por tudo que diz respeito aos filhos e tratá-lo como pessoas e não como objetos. Devem, ao mesmo tempo, ter consciência de que seus filhos precisam de liderança sábia e firme para se desenvolverem como pessoas com convicções fortes e hábitos cristãos.
Então, aquilo ali não chega a ser democrática, vai mostrar a autoridade dos pais e, como eu falei, vai ensinar o filho. É assim e assado. O que você acha melhor? Né? Ó, vamos fazer dessa forma, pode fazer desse jeito e desse jeito. Mas explicar o porquê, ensinar o porquê, e ensinar que ele deve escolher qual é a melhor escolha a fazer. Página 106. Maneira de disciplinar. Ali temos a questão da maneira com amor. Tem ali embaixo. Se você for um mau menino, papai não amará mais você. Mamãe vai dar você para a fulana de tal, Dona Maria, se não for uma boa menina. O filho deve ser amado pelo que ele é e não pelo que ele faz ou deixa de fazer. Então, não se aplica na disciplina dos filhos a questão do amor. Nunca devemos colocar o amor à prova. Se você não fizer isso, é porque você não ama teu pai. Se você não fizer isso, é porque você não ama tua mãe. Né? Então, se você não cumprir o que você tem que fazer, os seus afazeres, você vai morar com não sei quem. Esse tipo de coisa nós temos que tomar muito cuidado, porque isso fica guardado no subconsciente da criança. E, de certa forma, a criança vai... a criança, está dizendo ali embaixo, é uma forma de punição corporal e de expressão verbal. A disciplina deve ser ministrada com amor. Então, a disciplina, seja de forma punição corporal ou de expressão verbal, né? Se for precisar dar uma... Às vezes precisa dar uma correção ali, ou se precisar falar, que nem no meu caso, eu pego os filhos e falo, acho que eles se cansam. Eles pensam, não vou fazer mais errado porque meu pai fala pra caramba. Né? Na questão da mãe, já dá os berros, não, a mãe vai ficar maluca, vai ficar... Então, são coisas que as crianças guardam. Deve ser ministrada com amor. Crianças seguras do amor de seus pais são mais aptas a aceitarem sua liderança. Então, a criança ama o pai, ama a mãe, mas não pela autoridade e rigidez, mas ama o pai e a mãe como um professor, como um amigo que está ensinando o melhor. E esse amor vai fazer com que elas sejam mais aptas à liderança. Então elas vão aprender questão de hierarquia futuramente. Com constância, com harmonia, com justiça. Com constância vai dizer assim, se você ensina teu filho hoje, amanhã você ensina de novo, amanhã você ensina de novo, você vai ficar martelando naquilo até que a criança faça o certo. Tá? E daí ele tem uma frase, se você fizer isso, vai apanhar. Você vai apanhar quando chegar em casa. Isso são frases que todos os pais usam e não tem como deixar de usar. Vou ser bem sincero. E daí só que a questão é a seguinte, você ser eficaz naquilo. Quando chegar em casa, você vai apanhar. E você fica nessa promessa e nunca cumpre. Vou ser bem sincero, se você for ficar ameaçando teu filho, é melhor que você faça de uma vez. Porque o teu filho já está usando isso contra você mesmo. Para aqueles que ainda não são pais, se for fazer uma correção, chama no canto, faz a correção no exato momento. Mas não ameaça o filho, depois a gente vai conversar em casa, depois eu vou te bater. Porque se são ameaças, eu falo por mim, às vezes eu fazia esse tipo de coisa, quando chegar em casa vocês vão apanhar. Aí quando eu tava dentro do carro já vinha chorando, esperneando, pai, eu não quero apanhar, não quero apanhar. Quando eu chegava em casa, às vezes dormia, né? Muitas vezes dormiam de propósito mesmo. Então já coloca na cama, o papai faz carinho, dá beijinho, faz oração e o filho dorme e não apanhou. Então ele sabe que da próxima vez se ele aprontar, o pai vai ameaçar, mas o pai não vai bater, o pai não vai corrigir. Então é ineficaz. Não acontece, a criança tem guardada consigo que sabe que se fizer o errado fora de casa, quando chega em casa o pai não vai corrigir. Então, uma ideia que eu dou para os irmãos, né, para aqueles que ainda não são pais, mas aprenda isso. Tem que ser no ato, no momento. Corrija, chama pro canto, puxa a orelha, nem que a criança chore, passa aquela vergonhinha, mas a criança vai entender. Porque isso vai chamar a atenção dela e vai chamar a atenção das outras pessoas que estão, então elas vão ver, opa, mas o pai está ensinando, o pai está educando. Amém? Com harmonia. Na questão da harmonia ali, é a questão de não ter conflito entre os pais, né? Então o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Não pode. Bem claro em dizer, quando o pai faz uma correção, por mais que a mãe ache que seja errado, o pai seja muito duro, ou o pai está falando uma coisa errada, fica quietinha, deixa o pai falar, deixa o pai disciplinar, deixa o pai instruir. Posteriormente, chama o maridão no quarto e conversa. E isso eu falo para ambas as partes. Se for a mãe que está corrigindo, o pai espera, depois chama para o quarto e conversa. Mas sempre busque saber a verdade, a fonte do início da confusão, ou o problema, ou por que aconteceu. Muitas vezes é um acidente, né? Às vezes a criança, vamos dar um exemplo, a criança quebra alguma coisa, mas ela não sabia usar, não sabia manusear, então ela quebrou. Aí o pai chega, você não sei o que, isso aqui. Não adianta. Você ensinou ao teu filho? Ele não sabia. Ele sabia que podia mexer. Você falou para ele, não pode mexer nisso que você pode se machucar. Você ensinou?
Então, se você, antes de corrigir ele, lembre-se, você ensinou, você instruiu, ele tinha conhecimento? Porque se ele não tinha conhecimento, ele não era ignorante, ele era inocente. Então, preste muita atenção nisso, amém? Com justiça. O filho aprecia firmeza no falar e espera a justiça. Ele merece uma explicação conforme a sua capacidade de entender o porquê disso e o porquê daquilo. Né? E daí no finalzinho tá ali, ó, o castigo deve ser em proporção à ofensa. Pais são assim admoestados em Efésios. Não provoqueis os vossos filhos a ira. Esses dias meu filho mesmo colocou para mim: ah, pai, mas fala na Bíblia que não, os pais não podem provocar a ira dos filhos. Eu falei: então você seja obediente ao pai. Né? Se você obedecer, né, ser disciplinado, obedecer o que o pai fala, né, como eu falei no outro vídeo, o pai não precisa ficar repetindo. Então, consequentemente, o pai não vai deixar você, não vou ficar nervoso e não vou provocar tua ira. Se você for me obedecer, você não vai ficar irado. Então é fácil. É uma base, uma questão de troca ali. Atitude certa. Há pais que não corrigem seus filhos até que estejam tomados de ira. Aqui na questão, não espera chegar assim no pico do nervosismo. Sabe? Ficar irado, chegar e corrigir quando está nervoso. Porque quando a gente está irado, a gente peca no falar, peca na ação, peca no fazer. Corrigimos às vezes severamente, às vezes com agressões verbais. E devemos tomar cuidado porque no momento da ira, nós mesmos não temos o nosso controle. Então isso não vai passar para a criança uma firmeza na correção e nem mesmo você vai saber medir como corrigir a criança. Também, ali embaixo está dizendo assim: o amor genuíno dos pais cura mais problemas das crianças do que qualquer outra coisa no mundo. Glória a Deus. Vamos lá. Seguindo, página 108. Os limites da disciplina. O filho precisa entender a vida tem limites. Tal. Vai trazer a questão de limites. Ali embaixo está estabelecendo limites. Então assim, você coloca limite para os teus filhos, ensina para eles, ó, até aqui pode. Até aqui você pode fazer. Ó, só faça essa parte. Né? Que nem eu falo para meus meninos. O meu mais velho, eu ensinei ele na questão de usação de cheiro e tudo mais. Pode parecer simples, mas se eu deixar o pequenininho ligar na tomada, ele pode levar um choque elétrico. Se eu deixar ele pegar sozinho, eu ensinei ele a estirar com a espátula de plástico, porque eu tiro com a mão. Só que eu ensinei, ó, o pai tira com a mão, mas o pai já sabe mexer. Vocês não, vocês sempre usam a espátula de plástico, porque se encostou ali, queimou a mão, meu amigo, machucou. Então você tem que ensinar a criança o que não pode fazer, mas o porquê não pode fazer. Não simplesmente não mexa, não pode. Bem? Então assim, eu sempre dou limites para eles. Mas assim, conforme eles vão crescendo, vão evoluindo, vão tendo conhecimento das coisas, você vai moldando esses limites. Que nem está dizendo ali na lição mesmo, os limites devem ser específicos, devem ser razoáveis e obrigatórios. Podem ser suspensos ou modificados. Então, por meritocracia, né, a criança vai evoluindo, vai aprendendo, vai tendo algumas mudanças, né, querendo ou não também alguns privilégios. E se ela começar a diminuir de crescimento, mas você não está evoluindo tanto, você começa a tirar aqueles privilégios e a criança vai se moldando. Amém? Lidando com as relações dos filhos, reações dos filhos. Ao estabelecer um sistema de limites, o que vai acontecer? Vai gerar confusão, porque os filhos ficam revoltados. Só que você sempre tem que trazer o entendimento do porquê que você colocou o limite. Tá? E eu sempre dou um conselho que sempre deve ser com a luz da palavra, sempre, né? E a questão de autoridade. O teu pai está te falando, é para o teu bem-estar. Ensinar a criança e o porquê que seja enfatizado, o porquê que você tem muito amor por ele, por isso que você está fazendo dessa forma. Resultados da disciplina. Ali, ó, resultados da disciplina imprópria, na página 110. Então vai dizer os resultados de uma disciplina imprópria, uma disciplina que é mal usada, né? Que foi mal posta ou que foi colocada sobre a vida da criança de forma errada, errônea, né? Delinquência. Letra A. Esse é um dos produtos da falsa disciplina. Crianças que não são disciplinadas em casa não conseguem ajustar-se às leis da sociedade. Consequentemente, seu comportamento gera inúmeros conflitos com outras pessoas. Então, uma criança que não tem uma disciplina boa e correta e reta dentro de casa, lá fora ela vai ser delinquente, né? Não estou dizendo que ela vai se perder, mas ela não vai conseguir se adaptar a ideias ou a ordenança de outras pessoas que às vezes estão em cargos acima dela. Mas elas também vão se portar provavelmente agressivas ou por questões, vão agir de formas
errada porque não tiveram uma disciplina correta dentro de casa. Reprovação. Ali traz acerca do sacerdote Eli, que sofreu a humilhação de um pai, tal, seu cargo de sacerdote foi desprezado, seus filhos vieram a morrer, talvez prematuramente. Seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Então, traz acerca dos filhos serem realmente sofrer as consequências dos atos deles, mas se você for ver no princípio é porque não receberam instrução correta, não receberam uma disciplina correta dentro de casa. Resultados da disciplina aprovada. A disciplina, o que é a disciplina boa? Ela provém na vida da criança. Aí tem um versículo lindo ali, Provérbios 4,14, que diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha ao teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Ai, que lindo, muito lindo, glória a Deus. E é bem isso mesmo. O que você aprende, você guarda, e com isso te constrói uma base sólida que vai te firmar para os desafios da vida, os desafios que vão vir. Isso serve para nós mesmos sempre estar se autoavaliando também, né? E ali, os 3 resultados que procedem da disciplina aprovada: ajustamento, respeito e segurança. Ajustamento, através da disciplina no lar, que uma criança aprende a respeito de restrições e de concessões. A capacidade de uma pessoa se ajustar tem influência profunda sobre a vida espiritual. Então ali, se a criança já tem um convívio com um lar cristão, com um lar espiritual, essa criança vai ter ainda mais compreensão e entendimento de saber até onde ela pode ir, como que ela deve dar os próximos passos, a tomar decisões. Então ela vai ter um maior entendimento, além da vida material, mas a questão espiritual, sentimental também. Respeito é um resultado de boa disciplina. Todo pai pode exigir obediência de seus filhos através das leis e requisitos pertinentes, porém somente a disciplina administra com amor e compreensão. Então ali é questão de honrar aos pais, né? Mas é uma obediência voluntária, não uma obediência obrigada. Me obedece porque senão tá errado. Obedece o pai te ama. Obedece o pai te ama. Por isso que o pai está fazendo isso, por isso que o pai cobra, por isso que o pai é chato. Esse dia eu falei para meus filhos: filho, a casa do pai e da mãe sempre vai ser mais chata, porque nós ensinamos vocês e corrigimos os erros, né? Na casa da avó, um exemplo, das avós, eu faço o que eu quero, durmo a hora que eu quero. Por isso mesmo, os pais ensinam e educam. As vós são totalmente amor, sempre amor. Amém? As vós são maravilhosas, são fundamentais na vida dos filhos, mas os pais sempre vão ser os mais ruins, mas são os que eles vão guardar os ensinamentos para a vida toda. Segurança. Devemos viver, amém, a palavra de André Murray. Ali está dizendo ali, a pais que não dão lugar à palavra exigir na educação de seus filhos. Eles não veem harmonia entre autoridade e amor, em obediência e liberdade. Pais são mais do que amigos e conselheiros. Eles recebem da parte do Senhor, de Deus, a autoridade de treinar seus filhos no caminho que devem andar, no caminho do Senhor. Então nós temos ali, não é somente criar e educar. Nós temos uma responsabilidade gigantesca sobre a vida da criança, porque nós devemos instruí-las no caminho que elas devem andar, no caminho certo, correto. E o caminho cristão, não é porque eu sou crente que eu estou falando isso, mas o caminho cristão é o melhor caminho, porque é um caminho que não tem maldade. E se você instruir bem seu filho, educar bem seu filho, ensinar os princípios para ele da vida, para um cidadão de bem, o caminho cristão vai ser agradável para ele, vai ser prazeroso. Amém? Porque Jesus é amor, né? A palavra de Deus é amor. Ela corrige, mas ela também transmite amor. Se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, se você não tem conhecimento, eu não sei como educar, eu não aguento mais esse filho, não sei, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Que o Senhor vai suprir essa necessidade e vai saber te instruir melhor como educar o teu filho e como conduzi-lo, né, a uma vida adulta, a futura vida adulta. Amém? Finalizamos aqui.
Glória a Deus. Então, cuidado com o que vocês falam e sempre ajam com os filhos, com crianças, e para quem ainda não é pai, aprendam que devemos tratar as crianças no momento exato do erro que elas possivelmente cometeram, né? Não sermos nunca ir corrigir a criança com ira, né? Esperar nós mesmos perder o controle nosso para poder ensinar o controle para a criança. Então, sempre com amor, sempre reflita antes, pare e pensa, dá aquela respirada. Eu sei que é difícil, eu tenho 3 filhos, então às vezes é complicado, mas respira fundo, larga o que você tiver na mão, chega para a criança e fala assim: te amo, meu filho, mamãe te ama, e é por isso que nós estamos ensinando dessa forma. Eles vão entender, vão compreender. No momento, às vezes podem ficar perplexos, parados, mas eles vão compreender. Amém? Assim como, né, sabemos que nossos pais, né, nos amaram, devemos amar nossos filhos, e isso é uma corrente de amor. Amém? Que Deus abençoe a todos, bons estudos e até o próximo vídeo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. E todos dizem amém. A paz.